Ministro Marco Aurélio, dosimetria das penas de 8 de janeiro. Há uma discussão nos bastidores entre integrantes do Congresso e ministros do STF de rever essas penas. E uma das maneiras de se fazer isso seria por meio de uma revisão da lei recente de 2021 de defesa do Estado Democrático de Direito, que vem substituindo a Lei de Segurança Nacional. É aquela ideia que tem dois crimes ali, tentativa de golpe de Estado e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, fazer com que seja um crime só, porque alguns ministros somam essas penas e as penas ficam altas. O senhor acha que, por si só, integrantes do Supremo estarem conversando com parlamentares sobre isso mostra que o STF avalia que exagerou nas penas do 8/1 dos executores? O diálogo é elogiável, mas não nesse sentido, visando revisão de decisões formalizadas pelo Supremo. Nós temos um instituto em direito penal que é o Instituto da Absorção ou Concussão, como se diz no linguajar jurídico, né? E aí o crime mais grave absorve em si o crime menos grave. Em termos de pena, para tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, nós temos uma pena que o piso é de 4 anos e o teto é de 8. Mas quanto à tentativa de golpe de Estado, tentativa violenta de golpe de Estado, a pena vai a 12 anos. Não seria o caso aí de se buscar o implemento desse Instituto da Absorção e ficar-se apenas com a pena do dano qualificado, já que o patrimônio é um patrimônio público, e a pena alusiva, se é que houve tentativa de golpe de Estado, a pena alusiva a esse tipo penal que é a tentativa. Eu não compreendo tentativa de golpe de Estado sem o apoio das Forças Armadas. Os cidadãos em si, numa passeata como ocorreu, quando o Estado não se fez presente em termos de repressão, que passaram a baderna. E aí a depredação pública, como se verificou, a todos os títulos, lastimável. O ministro diz que não teria tentativa de golpe sem a adesão do Exército das Forças Armadas. Há leituras atuais dizendo que golpe de Estado não precisa de tanque na rua. Queria ouvir o senhor sobre isso, mas especificamente sobre essa questão da dosimetria. Se o senhor acha que as penas colocadas nos executores, não, se foram exageradas ou se são na medida para um crime que é tentar acabar com a democracia, né? É que é o pior dos crimes, institucionalmente falando, coletivamente falando. É bom atentar para o fato de que a Constituição, para a consideração de que a lei maior, a lei das leis, quando fala de democracia, o faz de modo a deixar absolutamente claro que ela é o princípio dos princípios substantivamente. Por exemplo, no preâmbulo da Constituição, nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir o quê? Um Estado democrático. Olha a democracia. Artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela União, artigo 1º caput, pela União Indissolúvel dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, do Distrito Federal e dos municípios, constitui-se em Estado Democrático de Direito. Olha, artigo 23, número 1, compete aos Estados, ao Distrito Federal, à União, aos municípios, entre outras coisas, a defesa das instituições democráticas. Você vai para o artigo 127, compete ao Ministério Público a defesa do regime democrático entre as finalidades do Ministério Público. Artigo 134, sobre Defensoria Pública, instrumento e expressão da democracia. As próprias Forças Armadas estão reguladas num título que se chama da defesa do Estado e das instituições democráticas. A Constituição se dispôs a armar uma força pública, uma força do Estado, Forças Armadas, para a defesa da democracia, não para ataque. Olha, da defesa do Estado e das instituições democráticas. O primeiro dever de um militar é bater continência para a Constituição. Mas para que Constituição? Que faz da democracia o princípio dos princípios. Então, quando se fala de democracia, é preciso muito cuidado, porque o artigo 5º, número 44 da Constituição, para terminar, diz, constitui crime inafiançável e imprescritível. Olha que linguagem, olha o modo como a Constituição reage à violação desse dever. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional, vale dizer a Constituição, e o regime democrático.
Então, atentar contra a democracia, como a Constituição separou as duas figuras, golpe de Estado e atentado violento à democracia, né? Tentativa violenta contra o regime democrático, eu acho que o Instituto da Absorção da Concussão precisa ser mais discutido um pouco. Ministro, outro ponto que tem levantado questionamento é o fato do ministro Alexandre de Moraes não ter sido declarado impedido pelo STF para julgar essas ações. Ele é apontado como vítima, também ele aparece inclusive naquele plano do punhal verde e amarelo, um plano que foi encontrado com os golpistas para matar o presidente Lula e para matar o próprio Alexandre de Moraes. Qual a opinião do senhor sobre isso? Ele deveria ser declarado impedido? Olha, eu aprendi na Nacional Direito desde cedo que a vítima não pode ser a um só tempo julgadora de si mesma. E aí, a meu ver, está escancarada a impossibilidade de atuação. Mas ele não se deu por impedido e o colegiado também não se pronunciou nesse sentido. Paciência. A última palavra cabe realmente ao Supremo. E a Justiça, vamos repetir o que disse um velho juiz do Rio de Janeiro, a Justiça é obra do homem, é passível de falha. Nós estamos aqui trocando ideias e temos pensamentos diversos sobre a competência que aponta a largada em demasia do Supremo Tribunal Federal, se ferindo de morte o devido processo, já que aqueles julgados pelo Supremo não terão recurso em si. Eu não sei como fica agora, porque na nossa época, que o processo crime era julgado do Supremo, com 4 votos vencidos, cabiam embargos para o mesmo órgão. Claro que a tendência era repetir a decisão anterior. E agora, na turma, caberão embargos para a própria turma? Uma boa questão que ele coloca, aproveito para ouvir o senhor sobre essa questão do impedimento. Em princípio, concordo com o ministro Marco Aurélio. Agora, impedimento, quer dizer... Desculpe, ministro, o senhor concorda que o ministro deveria ser impedido? Em princípio, sim, mas é uma questão de foro íntimo. O ministro é que se julga prejudicado ou não na sua isenção, na sua imparcialidade. E submete o tema ao colegiado. O colegiado parece que até agora não chancelou nenhuma decisão, não proferiu nenhuma decisão dando pelo impedimento. Ao contrário, o plenário, a discussão foi levada a plenário e o plenário chancelou. Tem razão. A turma ficou vencido, o ministro André Mendonça. André Mendonça foi o único voto contrário. Voto vencido quanto à impossibilidade de participação dele. Prevalece a decisão majoritária do colegiado. Mas o senhor enxerga o ministro Alexandre, nesses casos, como vítima também, então? Olha, difícil dizer se ele foi vítima, porque ele não se considera impedido, não se considera prejudicado na sua neutralidade, na sua imparcialidade. E a Corte, embora majoritariamente e não unanimemente, chancelou o entendimento dele. Olha, o Supremo decidiu, está decidido, porque o Supremo, o nome já está dizendo, ele está acima de qualquer outro, até mesmo dos tribunais superiores. Nós temos 4 tribunais superiores no Brasil, a partir do STJ, mas só temos um Tribunal Supremo. Só temos uma lei suprema, que é a Constituição. A única lei que o Estado não faz, na redação originária, quem faz é a nação. Essa lei que o Estado não faz, não tem número, porque a nação só faz uma lei. Só faz a Constituição. Essa lei que o Estado não faz é a lei de todas as leis que o Estado faz. Então, se a Constituição chancela esse tipo de comportamento e o Supremo assim interpreta, que o que lhe cabe é interpretar primordialmente a Constituição, não há o que fazer.